Olá, pessoal! Estou começando mais um episódio do KinaCast. Seja muito bem-vindo. O KinaCast nasceu com o propósito de conectar. Conectar pessoas, conectar histórias e conectar experiências de vida. E hoje eu quero me conectar com você através de uma história que eu li aqui no Manual da Vida e que tem conduzido a minha vida, tá? O manual, pessoal, o manual é isso daqui, ó, que nós chamamos de Bíblia. Isso aqui é uma enciclopédia, é uma biblioteca. São 66 livros e esses livros narram a história do povo, do homem, desde sempre e todos os seus dilemas, todas as suas dores, todas as suas dúvidas, a gente encontra aqui no Manual da Vida. E você sabia que o homem ele não foi feito para andar sozinho? Muitas vezes nós queremos andar sozinhos, nós nos isolamos das pessoas, nos isolamos do mundo, mas quando nós começamos a buscar a direção para as nossas vidas através do Manual da Vida, e essas direções, quanto mais nós seguimos essas direções, mais nós encontramos o sentido da vida, o propósito das nossas vidas. Por isso, se você ainda não conhece o Manual da Vida, eu te convido a conhecer e você vai se surpreender quando você começar a mergulhar nesse universo espiritual, porque é isso que a Bíblia é, um universo espiritual. E eu estava falando com você que nós não nascemos para ficar sozinhos, para viver sozinhos. E é verdade. E essa história começa lá no início da criação, quando Deus criou o homem. E ele criou o homem, criou Adão. Todo mundo já ouviu falar sobre Adão, mas se você não ouviu, tá tudo bem também. Adão foi o primeiro homem que Deus criou. E Deus olha para Adão, a sua criação, tão bela e perfeita, e diz o seguinte: não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora, eu vou fazer para ele uma companheira. Por quê? Porque a companheira, a pessoa que vai estar do lado, vai dividir e vai compartilhar todos os momentos da vida dessa pessoa, desse homem. E agora eu quero te convidar a irmos para um outro texto. Vários são os textos onde nós encontramos Deus falando conosco a respeito de não ficarmos sozinhos, de estarmos sempre em equipe, estarmos sempre nos relacionando com outras pessoas e cercados de pessoas. Por isso eu quero falar para você hoje que nós precisamos aprender a viver em equipe. E viver em equipe, além das equipes que nós encontramos no nosso trabalho, por exemplo, nas nossas empresas, viver em equipe dentro de casa, em família, também é viver em equipe. Quando nós estamos em casa, um ajudando o outro, isso também é viver em equipe. Quando nós nos relacionamos com pessoas, com amigos, nós também estamos vivendo em equipe. Então, no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha só, a própria Bíblia, o próprio Manual da Vida, dando uma direção clara. Se você diz que tem dificuldades de entender o Manual da Vida, perceba que ele dá direções claras para nós. É melhor serem dois do que um. Por quê? Porque você vai ter um melhor resultado do seu trabalho. Eu me lembro quando eu tinha o meu escritório de arquitetura e eu tinha uma sócia. Quando nós sentávamos para fazer um projeto, era incrível, porque uma complementava a outra. A visão de uma era diferente da visão da outra e nós íamos trocando informações de maneira que o projeto ficava perfeito, ficava lindo.
Se eu estivesse fazendo projeto de arquitetura sozinha, muitas coisas ali eu não teria observado, não teria percebido que estava faltando. Eu lembro de uma ocasião que a gente desenhou e às vezes a gente começava a fazer um projeto sozinha. Então ia lá, desenhava tal, para irmos para a reunião e as duas poderem olhar. Então, dependendo do cliente, um dia era uma que fazia, que iniciava, outro dia era outra, e depois a gente sentava. Aí um dia a gente olhou para o projeto e olha que legal que ficou, o quarto aqui, a sala aqui e tal, ficou muito bacana. De repente, uma olha para a outra e falou assim, cadê a janela desse projeto? A gente tinha posto janela no projeto. É lógico que teria janela depois. Mas aí nós morremos de rir. Falamos, meu Deus, que arquiteta que é essa que não coloca janela no projeto? Então, o fato de estarmos em duas, uma observou que a outra não tinha colocado a janela, por exemplo, no projeto. Era muito bom. Então, quando você está entre duas pessoas, o resultado é muito maior, é muito melhor. Imagina você numa empresa tendo que fazer todas as coisas. Você é o recepcionista, você faz a reunião, você tem o conteúdo, você vende, você compra, você faz a contabilidade, você faz o financeiro, tem que conversar com o gerente do banco, você faz a mídia, você é o publicitário. Você não vai conseguir fazer nada direito. Então, você precisa estar em mais. Dependendo do tamanho da tua empresa, você precisa de mais uma pessoa. Dependendo do tamanho, você vai precisar de muitas pessoas, muitos vendedores. E aí você começa a entrar no âmbito da formação de equipe. E como é importante nós formarmos equipes e trazermos para essas equipes conceitos. E os conceitos bíblicos são incríveis para isso. Nós podemos trabalhar, e hoje já existe, o trabalho da inteligência espiritual dentro das empresas, além da inteligência emocional. Porque hoje em dia, você há de convir comigo que se admite os funcionários pelo conhecimento deles e se demite pelo comportamento, infelizmente. Às vezes você tem uma pessoa que ela é sensacional no aspecto profissional, mas como pessoa, no seu comportamento, muitas vezes você precisa demitir essa pessoa, né? Por isso a importância de nós formarmos equipes e nós trazermos para essas equipes conceitos claros, princípios claros, para que nós possamos evitar essas situações. Então, nós podemos ver, por exemplo, aqui no versículo 10, que diz o seguinte. Espera aí, onde está? Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Olha só, gente. É segredo isso para alguém? Que se um cair, o outro levanta? Não é segredo para ninguém, nós sabemos. Começa a se colocar na situação de estar sozinho, como é difícil. Imagina um dia que a gente fica doente, dengue. Você pegou dengue e você caiu de cama. Você não tem força para pegar um carro para ir no hospital, você não tem força para tomar um remédio, você não tem força para fazer uma comida para você. Mas se você tem mais uma pessoa que te ajuda, que está ali, pode ser uma esposa, pode ser um marido, pode ser um funcionário. Mas sozinhos é mais difícil, você compreende? Assim, numa empresa, no nosso casamento, e eu quero trazer mais uma reflexão. Existem pessoas que estão casadas, mas se sentem sozinhas, porque falta essa empatia pelo outro. Falta essa cumplicidade pelo outro. É importante que vocês sentem. Aqui, gente, você encontra essa resposta e aqui nós meditamos. Quando nós meditamos, essas situações são mudadas e alteradas nas nossas vidas. Você muda a rota. Quando você lê algo assim, um olha para o outro e fala, meu Deus, não é que é verdade? Como a gente está vivendo? Vamos mudar. Vamos mudar a forma de nós nos relacionarmos. Vamos passar a ser mais companheiros.
Assim numa empresa também. Olha a importância na hora de você formar uma equipe, de você trazer esses conceitos para a sua equipe, de você mostrar a importância de um ajudar o outro, porque às vezes, dentro de uma empresa, por exemplo, e em outras situações, gente, até mesmo dentro de uma igreja, você está numa equipe, mas essa equipe, se ela não entende o princípio, o conceito, e o outro cai, acontece de você afundar ainda mais a pessoa, você, né? Qualquer pessoa ali pode ainda afundar, não compreender o lado do outro. Eu fiz um curso uma vez, que era um curso de 24 horas de sobrevivencialismo na mata. Um treinamento incrível. E era um treinamento meio semi-militar. Nesse treinamento, nós estávamos numa equipe enorme e cada integrante da equipe tinha um canga. Quem era o canga? Era o companheiro. Porque se acontecesse alguma coisa, o companheiro acudia. Um ajudava o outro. E tinha uma outra situação, muito interessante também, que era a autorresponsabilidade por aquilo que você estava fazendo e pela equipe. Qualquer erro seu, qualquer deslize, qualquer falta de interesse em fazer bem feito aquilo que você estava fazendo, você punha em risco toda a equipe. E toda a equipe pagava por isso. Era uma forma de nós aprendermos ali a importância de você cuidar do outro, a importância de você se preocupar com o outro. São princípios, e esses princípios estão contidos aqui dentro da Bíblia, dentro do Manual da Vida. No versículo 11 diz o seguinte: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E quando vem o inverno, me fala? E quando você está naquela situação difícil, porque o inverno vem para todos nós. Num momento ou outro você vai passar um apuro, mas se você estiver em unidade, se um aquecer o outro, se um ajudar o outro, você vence. Mas se você estiver sozinho, você vai morrer de frio, você vai morrer no inverno, você vai estar desprotegido, descoberto. Olha a importância. De novo, vamos lá para o casamento. Às vezes a pessoa está casada, mas está sozinha. Ou às vezes não está casada e mora sozinha. Se você está casado e tem um baita de um companheiro do seu lado, o que vai acontecer? No momento da dificuldade, gente, é aquele momento de promessa ali no casamento, né? Na alegria e na tristeza, eu vou estar junto com você. Tem gente que está junto só na alegria, na tristeza vai embora, né? Mas na tristeza é muito importante. E na alegria? Também. Já viu que chato que é você comemorar alguma coisa sozinho? Como é gostoso você chamar os amigos para comemorar, não é? Pois é, a importância de nós não andarmos sozinhos, de estarmos sempre num time, numa equipe. A formação do time precisa receber esses conceitos. Repito aqui para você. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, olha que incrível. Se alguém for resistido por alguma situação, vem o outro, o companheiro, e junto ajuda você a sair daquela situação. É uma cabeça a mais para pensar, é uma pessoa a mais para te proteger, para te defender. Aqui nós estamos falando sobre o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, isso significa que quanto mais pessoas, melhor. Nesse aspecto, muitos de nós falamos e pregamos que esse cordão de 3 dobras, principalmente quando a gente fala de casamento, seria Deus em nossa história. Então, seria o casal mais Deus, mais o Espírito Santo. Deus
considerando que Deus sempre estará ali em nosso meio. E nós estamos falando, por exemplo, de uma equipe numa empresa. Quanto mais pessoas tem, mais forte fica. Mais forte fica. Então, se você der um nó com 3 dobras, é mais forte do que você só dar um nó. Se você der com 4, com 5, com 6, vai ficando mais forte. E aí aquela frase, juntos somos mais fortes, essa frase diz tudo. Essa frase, ela é uma frase verdadeira. Bom, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho insensato, diz o versículo 13, que já não se deixa de molestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Bom, o que significa isso daqui? Que a sua equipe precisa ter qualidades. As pessoas, elas têm qualidades diferentes, na verdade. Cada um tem uma qualidade. E tem pessoas que estão ali com pensamentos ultrapassados, com comportamentos que não vão te ajudar em nada, que não vão favorecer essa equipe. E tem lá aquela pessoa nova, e que pode ser nova de idade, pode ser nova na sua empresa, e ela está cheia de gás, cheia de energia, cheia de ideias, que ela pode contribuir muito, mas você está valorizando por demais aquela pessoa que já é velha de casa, que lá tá há muito tempo, que ficou ranzinza, que só reclama, que não tem espírito de cooperação. Será que não está na hora de você trocar, de você renovar a sua equipe? O que te impede de tirar essa pessoa? A gente precisa pensar nisso. O que te impede de retirar uma pessoa que não está contribuindo com a tua equipe, que está azedando a sua equipe? Às vezes a gente tem até dificuldades emocionais em demitir essa pessoa, mas a gente precisa vencer essas dificuldades. E a gente precisa tomar algumas decisões para que a nossa vida, a nossa empresa tenha uma saúde, recupere a sua saúde, cresça e você consiga galgar novos patamares. Eu te convido a pensar nisso. E se você estava achando que você é autossuficiente e que você não precisa de mais ninguém, repense isso também. Reflita a respeito disso. Faz muita diferença. Ah, Brenda, mas eu tenho dificuldades de relacionamento. Vença essas dificuldades por um propósito maior. Nós podemos, nós somos capazes de nos reinventarmos. Nós somos capazes de fazer coisas novas, de vencermos as nossas resistências emocionais. Coloque por terra toda a resistência, tome essa decisão, tome essa disposição em se renovar para que você mesmo tenha uma vida melhor, mais próspera, mais produtiva, mais abundante. E aqui eu encerro mais um episódio do KinaCast. Te agradeço por ter ficado aqui até esse momento e te peço que dê um joinha e compartilhe com os seus amigos, nos seus grupos, com aquelas pessoas que você entende que essa palavra vai contribuir para a vida dela.